Amigos e amigas, irmãos e irmãs, nós vamos à catequese sobre o Pai Nosso, parte 12. Esse impresso é um encarte de outro impresso, o Dia do Senhor, de 12 de outubro de 2019. O Dia do Senhor é um guia da liturgia ofertado pela Diocese de Colatina em todas as suas paróquias. Então vamos lá, a catequese sobre o Pai Nosso, parte 12. Você pode acessar as anteriores, as 11 catequeses anteriores, no meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Vamos lá então, catequese número 12 do Pai Nosso. Amados irmãos e irmãs, depois de ter pedido a Deus o pão de cada dia, a prece do Pai Nosso entra no campo das nossas relações com os demais. E Jesus ensina-nos a pedir ao Pai: perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus 6, versículo 12. Assim como precisamos do pão, também precisamos do perdão. E isto todos os dias. O cristão que reza, antes de tudo, pede a Deus que sejam perdoados os seus pecados, ou seja, as suas faltas, as más ações que comete. Esta é a primeira verdade de cada oração. Fôssemos até pessoas perfeitas, fôssemos até santos cristalinos, que nunca se desviam de uma vida de bem, permanecemos sempre filhos que devem tudo ao Pai. Qual é a atitude mais perigosa de cada vida cristã? É o orgulho. Sim, é a atitude de quem se coloca diante de Deus pensando que tem sempre as contas em ordem com Ele. O orgulhoso pensa que está tudo bem consigo, como o fariseu da parábola, que no templo pensa que reza, mas na realidade louva-se a si mesmo diante de Deus. Agradeço-te, Senhor, porque eu não sou como os outros. Olha que pecado grave. E as pessoas que se sentem perfeitas, que criticam os outros, são pessoas orgulhosas. Ninguém é perfeito, ninguém. Ao contrário, o publicano, que estava atrás no templo, um pecador desprezado por todos, para no limiar do templo e não se sente digno de entrar, e recomenda-se à misericórdia de Deus. Olha que coisa bonita. E Jesus comenta: este voltou justificado para sua casa. Lucas 18, versículo 14, ou seja, perdoado, salvo. Por quê? Porque não era orgulhoso, porque reconhecia os seus limites e os seus pecados. Há pecados que se veem e pecados que não se veem. Há pecados evidentes que fazem barulho, mas há também pecados sutis, que se escondem no coração sem que nem sequer nos apercebamos. O pior deles é a soberba, que pode contagiar também pessoas que vivem uma vida religiosa intensa. Havia outrora um convento de religiosas, no ano 1600 a 1700, famoso no tempo do jansenismo. Eram perfeitíssimas e dizia-se que eram puríssimas, como os anjos, mas soberbas como os demônios. Olha só, que coisa, hein? Puríssimas como os anjos, mas soberbas como os demônios. Isto
é mau. O pecado divide a fraternidade, o pecado faz-nos presumir que somos melhores que os outros, o pecado faz-nos crer que somos semelhantes a Deus. Olha o perigo. Mas ao contrário, diante de Deus, somos todos pecadores e temos motivos para bater a mão no peito, todos, como aquele publicano no templo. Sou pecador. São João, na sua primeira carta, escreve: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8. Se quiseres enganar-te a ti mesmo, diz que não pecaste. Assim, estás a enganar-te. Somos devedores, antes de tudo, porque nesta vida recebemos tanto: a existência, um pai e uma mãe, a amizade, as maravilhas da criação. Mesmo se acontece a todos ter dias difíceis, devemos recordar-nos sempre que a vida é uma graça, é um milagre que Deus tirou do nada. Em segundo lugar, somos devedores, porque, mesmo se conseguimos amar, nenhum de nós é capaz de o fazer unicamente com as suas forças. O amor verdadeiro é quando podemos amar, mas com a graça de Deus. Nenhum de nós brilha com a luz própria. Há aquilo a que os teólogos antigos chamavam um mysterium lunae, não só na identidade da igreja, mas também na história de cada um de nós. O que significa esse mysterium lunae? Que é como a lua, que não tem luz própria, reflete a luz do sol. Também nós não temos luz própria. A luz que temos é um reflexo da graça de Deus, da luz de Deus. Se amares, é porque alguém ao teu redor te sorriu quando eras uma criança, ensinando-te a responder com um sorriso. Se amas, é porque alguém ao teu lado te despertou para o amor, fazendo-te compreender que nele reside o sentido da existência. Procuremos ouvir a história de alguma pessoa que errou. Um preso, um condenado, um drogado. Conhecemos tantas pessoas que erram na vida. À exceção da responsabilidade, que é sempre pessoal, algumas vezes podemos perguntar quem deve ser culpado pelos seus erros, se unicamente a sua consciência ou a história de ódio ou de abandono que alguém carrega consigo. E isto é o mistério da lua. Amemos antes de tudo, porque fomos amados. Perdoemos, porque fomos perdoados. E se alguém não foi iluminado pela luz do sol, torna-se gélido como o terreno no inverno. Como não reconhecer na corrente de amor que nos precede também a presença providencial do amor de Deus? Nenhum de nós ama a Deus quanto Ele nos amou. Nenhum de nós ama a Deus quanto Ele nos amou. É suficiente pôr-se diante de um crucifixo para compreender a desproporção. Ele amou-nos e ama-nos sempre primeiro. Portanto, rezemos: Senhor, até o mais santo no meio de nós não deixa de ser teu devedor. Ó Pai, tem piedade de todos nós. Catequese sobre o Pai Nosso, parte 12. Encarte do impresso Dia do Senhor, de 12 de outubro de 2019, da Diocese de Colatina. Shalom Adonai, expressão hebraica que quer dizer a paz de Cristo Jesus, a paz do Senhor. El Shaddai, El Shaddai. Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E agora, do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranata ou Maranatá, vem, Senhor, é a segunda vinda de Cristo para nos salvar. Acesse o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com,
facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom! A paz de Cristo!